Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Wander Rodrigues de Oliveira. Venho trazer mais uma palavra para o povo de Deus de Colatina, do Espírito Santo, do Brasil e do planeta Terra. Porque é urgentíssima a palavra, a pregação da palavra de Deus. Vou repetir: saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Essa frase talvez seja uma das frases mais importantes da terra. Nós vamos fazer uma oração. Querido e maravilhoso Deus, querido e maravilhoso Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, te pedimos que o Seu Espírito Santo venha nos enviar palavras para colocar na nossa boca, que venham trazer edificação, cura, libertação, salvação para todos aqueles que entrarem em contato com este vídeo, que verem e ouvirem este vídeo. Meu Deus e meu Pai querido, quantas pessoas estão se perdendo por falta, meu Deus, de buscar a presença do Senhor. Mas estamos aqui para produzir, meu Deus, conteúdo cristão, para que as pessoas possam, ao ouvir estes conteúdos, possam receber a salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai querido, Pai amado e Pai santo, dai-nos a Tua sabedoria. Nós somos como Salomão, Senhor. Não pedimos nada, pedimos somente sabedoria. Se o Senhor nos der sabedoria, então tudo vai dar certo para nós. Porque a sabedoria do Senhor é a sabedoria suprema, criadora de todas as coisas. Meu Deus, te pedimos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém. Nesta manhã, Deus me tocou para fazermos um estudo a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Outro dia eu já fiz a pregação a respeito dessa leitura, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E eu gosto muito dessa leitura bíblica, e ela tem muito a falar conosco a respeito dos dias de hoje, porque nós estamos em meio a uma guerra espiritual, e para vencê-la nós precisamos de ter as armaduras, as armas de Deus para a nossa vida, senão nós vamos ser derrotados. Mas queridos e queridas, diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então vejamos bem, queridos e queridas, nós vemos que até mesmo Jó, ele sendo um homem reto, temente, e que desviava-se do mal, o inimigo ousou acusar a ele diante de Deus. Imagine nós que não somos tão santos quanto Jó foi. Então vejamos, queridos e queridas, então nós precisamos de entender que nós estamos em uma luta espiritual. O inimigo nos acusa diante de Deus, e se for verdade aquilo que ele fala, então Deus, como é santo, ele tem que autorizar o inimigo a criar problema para nós, criar problemas para nós. Então vejamos, porque todos nós somos falhos, nós erramos muito, não somos pecadores, porque Jesus Cristo nos chamou para ser santos. Igual eu vejo muitos pastores falando por aí: eu sou um pecador. Não, Senhor, Jesus Cristo chamou nós para ser santos. Escorregamos de vez em quando, vacilamos, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E quando nós nos arrependemos, pedimos perdão dos nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. A Bíblia diz, na Bíblia está escrito
Então vejamos bem, meus queridos, então nós precisamos de estar armados para lutar contra o inimigo, porque ele não quer que nós venhamos herdar a salvação que está preparada para aqueles que sinceramente adorarem o Senhor, para os verdadeiros adoradores. Mas revesti-vos de toda a armadura de Deus e fortalecei-vos no Senhor. O que é revestir de toda a armadura de Deus? Temos aqui várias armaduras na sequência. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Qual é a melhor armadura que nós podemos ter de Deus em nossa vida? A melhor armadura que nós podemos ter de Deus na nossa vida são os anjos do Senhor acampando ao nosso redor. Não é uma armadura, mas isso é uma realidade. Porque as coisas espirituais não são como as coisas materiais. Uma armadura é uma coisa material. Armadura, quer dizer, uma arma forte, uma arma potente. E qual é a arma potente que nós temos para lutar? São os anjos do Senhor. A Bíblia diz, na Bíblia está escrito lá no Salmo 91, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e os guarda, os protege e os livra de todo mal. Mas os anjos do Senhor acampam ao redor de quem? Daqueles que o temem. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é ter medo dele, mas amar ele, sabendo que ele nos corrige, porque ele nos ama, porque ele está nos preparando para morar na Jerusalém Celestial. E na Jerusalém Celestial não entra pecado. Então nós precisamos de ser purificados. Como? Através da prova. Nós somos purificados como vaso na mão do oleiro. O oleiro, antes de fazer um vaso, primeiro ele amassa o barro. O que ele faz? Ele coloca o barro dentro de um tacho e ele pisa o barro até que o barro se torne uma liga perfeita. Sem nenhum torrão, sem nenhuma mistura errada, sem nenhuma pedra. Então ele se torna uma liga perfeita e pura. Aí então ele se torna ideal para o vaso. Então o vaso, antes de ser feito, ele é pisado. Assim também Deus quer que nós sejamos vasos de honra na casa dele. E para que nós sejamos vasos de honra na casa dele, ele precisa nos fazer vasos primeiro. E por isso ele precisa parece meio pesado, mas nos pisar através das provas. Por isso que as provas vêm sobre nós, porque quando nós somos provados e nós resistimos às provas, e nós, em vez de reclamarmos ou fugirmos, nós enfrentamos a luta e partimos para a oração, para o jejum, para a consagração, para a leitura da Bíblia, aí então nós vamos sendo purificados. Como somos purificados? Somos purificados pela palavra. Porque à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos sendo transformados no nosso caráter. Nós deixamos de ter um caráter mundano para ter um caráter cristão. Como está escrito, não sairá nenhuma palavra torpe da sua boca. Quer dizer, nós aprendemos que não podemos continuar falando palavrões. Tem também várias palavras na Bíblia que mostram para nós o que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor. A pessoa que teme ao Senhor,
glória a Deus, aleluias. A pessoa que teme ao Senhor, ela busca a palavra de Deus. Então, o que acontece? Está escrito na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 5, está escrito assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas palavras de vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então aquele que teme ao Senhor, ele vai estudar a Bíblia, para que ele possa aprender o que fazer para agradar o Senhor, para que quando o inimigo nos acusar diante de Deus, Deus possa dizer para o inimigo: não, ele é um servo obediente, ele obedece a minha palavra, por isso eu não aceito nenhuma acusação contra ele. E assim nós recebemos livramento de Deus, quando nós examinamos as Escrituras. Está escrito: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas palavras de vida eterna. Então, esta é uma grande armadura de Deus para nós, porque aquele que examina a Escritura, ele tem uma poderosa arma contra o inimigo, Se nós lermos lá na sequência na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, nós vamos ver que está escrito a respeito da espada do Espírito. E na Bíblia está escrito que a espada do Espírito é a palavra de Deus, com a qual nós podemos atacar o inimigo e também nos defender do inimigo. Quando o inimigo vem com mentira para nós, querendo nos enganar, nós desembainhamos a espada do Espírito, que é a Santíssima Palavra de Deus. O inimigo fala para nós: não tem problema não, pode fazer isso. Aí nós sabemos o que está escrito na Bíblia, então nós viramos para ele e falamos assim: não pode fazer isso não, porque na Bíblia está escrito assim, 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 assado. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, é uma arma contra o inimigo, para nós lutarmos e vencermos ele. Nós podemos ver que até mesmo Jesus Cristo, ele esteve na terra e ele tinha que agir como homem, porque quando ele estava aqui na terra, ele não podia usar os atributos de Deus que ele tinha. Ele só podia usar as mesmas armas que estavam disponíveis para todos os homens. E quais são as armas que estão disponíveis para todos os homens, para nós? A Bíblia Sagrada é uma das armas. Os anjos do Senhor são outra arma também contra o inimigo. Então nós precisamos de agir como Jesus agiu. Mas Jesus, ele se defendeu por quê? Porque ele conhecia as Escrituras Sagradas. E não é porque ele era Deus que ele conhecia, não, ele estudava as Escrituras. Tanto que, certa vez, ele entrou no meio dos doutores da lei e deu aula para os doutores da lei, tendo apenas 12 anos de idade. Então ele era um profundo pesquisador da palavra de Deus. Então ele fazia o que está escrito aqui: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas palavras de vida eterna. E na sequência está escrito assim: e são elas que de mim testificam. Então Jesus Cristo, ele deu o exemplo
ele fez e ele nos ensinou também a fazer igual a ele. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Por exemplo, lá no deserto, quando ele foi tentado pelo inimigo, ele se defendeu com a palavra de Deus. O inimigo falou com ele assim: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ele levou Jesus até o pináculo do templo, quer dizer, o lugar mais alto, a torre do templo, e falou: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para não tropeçares com teu pé em pedra. Isso está escrito lá no Salmo 91, Jesus Cristo sabia disso. Mas também, e o inimigo também sabia disso, mas também Jesus Cristo sabia que está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus, que também está escrito na palavra de Deus. Então vejam bem, Jesus Cristo se defendeu com a palavra de Deus. O inimigo falou para ele: se tu és o filho de Deus, ele já estava de jejum há quase 40 dias, mais ou menos, então ele estava com muita fome. E o inimigo falou com ele: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães para você poder comer. Por quê? Para matar sua fome. Mas eles estavam provando Jesus, testando ele, querendo colocar na mente dele a dúvida de que ele não fosse o Filho de Deus. Mas assim também nós, ele quer colocar na nossa mente que nós não somos filhos de Deus, mas nós somos filhos de Deus sim. Por quê? A Bíblia diz que a todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Receberam quem? Quem recebeu Jesus Cristo. É por isso que nós evangélicos chamamos as pessoas para receber a Jesus, para aceitar a Jesus na igreja. Porque a todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus, e mais, e herdeiros de quê? Da vida eterna e de todas as coisas. Deus é dono de tudo, na verdade. Algumas pessoas dizem que tem isso, tem aquilo, tem nada. Tudo pertence a Deus. Então Deus quer nos tornar filhos dele, para que nós sejamos herdeiros de tudo o que ele construiu. E mais importante do que isso, para que nós venhamos nos tornar herdeiros da vida eterna. Que coisa linda! Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas palavras de vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós estamos aqui agora examinando as Escrituras, e das Escrituras está fluindo para nós, para a nossa mente, para o nosso coração, palavras de vida eterna. Oh, Xanicanta Labadagachanda Arabacaia. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E no versículo 40 do Evangelho de João, capítulo 5, está escrito assim: e não quereis vir a mim para terdes vida? Porque a vida flui de Deus. Isso é Jesus Cristo falando. Eu fico imaginando pessoas que vão na igreja, ainda não aceitaram Jesus, o pastor chama e ela não vai. Por quê? Eu quero dirigir essa pergunta a você que já fez isso. Foi na igreja e não aceitou Jesus. Por quê? Tem alguma coisa de mal nisso? Se não fizer bem, mal vai fazer? Não vai. Jesus Cristo fez algum mal a você? Não, Jesus Cristo só fez o bem. Então por que não aceitar a Ele? Por que não ir até Ele? Por que não levantar a mão para Ele? Por que ter vergonha dEle? Nós devemos nos envergonhar das pessoas más, mas das pessoas boas, nós precisamos de nos aproximarmos dela, ser os amigos íntimos dela, e assim nós precisamos de ser amigos íntimos de Jesus.
Muitas vezes nós não entendemos a ardente prova que vem sobre nós. Sofremos muitas perseguições, muitas calúnias, muitas difamações. Mas essas coisas acontecem para nós para nos aproximar de Deus. Por quê? Quando nós somos perseguidos, quando nós estamos sofrendo, sendo provados, nós oramos mais, buscamos mais a face do Senhor. Por exemplo, uma pessoa que está desempregada. Talvez você que vai me ouvir agora, você está desempregado. Isso é uma prova? Será que é uma prova? Ou será que é uma bênção? Olhe pelo lado bom. Faça desse limão uma limonada. Aproveite que você está desempregado e vá buscar a Deus. Vai estudar a Bíblia, vai evangelizar as pessoas, vai nos hospitais orar pelos enfermos. É isso aí. No momento certo, Deus vai abrir a porta de emprego e ninguém pode fechar. Deus vai abrir a porta de emprego e ninguém pode fechar. Faça desse limão uma limonada. Deus, Ele quer que você se achegue a Ele. E Ele está te dando este tempo que você está desempregado, exatamente para que você se achegue a Ele. Tem mais, está escrito na palavra de Deus assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, fique tranquilo. Distribua o currículo onde você quer trabalhar, mesmo onde você não quer. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa, mas Deus tem outro plano para a gente. E depois vai fazer a obra de Deus enquanto o emprego não vem. Ocupe o seu tempo lendo a Bíblia, ocupe o seu tempo evangelizando, ocupe o seu tempo cantando hinos de louvor e adoração a Deus, ocupe o seu tempo de joelho no chão, clamando ao Senhor, orando. A palavra oração quer dizer falar com Deus e agir de acordo com aquilo que nós falamos com Deus. Se eu ajoelho no chão e falo com Deus assim: Senhor, aquele currículo que eu coloquei lá, eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha abençoar, que aquela pessoa venha me chamar para trabalhar. Mas se você não tiver colocado o currículo lá, não tem jeito da pessoa te chamar. O emprego não vai vir procurar você, é você que tem que procurar o emprego. Mas enquanto o emprego não vem, dê-se feliz por isso, porque você vai ter mais tempo para buscar a Deus. Talvez você pode pensar assim: mas eu vou passar necessidade, talvez eu possa até passar fome, eu e minha família. Queridos, por que Jesus Cristo falou para o inimigo que nem só de pão viverá o homem lá no deserto? Porque está escrito na Bíblia, nos Salmos. Lê todos os Salmos que você vai achar. Está escrito assim: que até na fome Deus sustenta o homem. Deus não deixa ninguém morrer de fome, não. Até na fome, Deus tem o poder para sustentar o homem. Porque o que fortalece o físico do homem é o arroz, o feijão, a comida, a alimentação. Mas se não tiver o arroz, o feijão, a comida e a alimentação, Deus ele pode fortalecer o homem mesmo sem comer. A prova disso é Moisés, 40 dias no monte, sem comer, e eu acredito também sem beber, não sei, porque água tem no monte. Jesus, 40 dias no monte. Como que eles não morreram? Porque Deus sustenta a alma do homem. Ninguém morre sem ser chegada a hora. Ninguém morre de fome. Deus não deixa ninguém morrer de fome. Deus proverá um jeito. Deus proverá uma solução. Fique tranquilo. Mesmo que você não comer nada,
Deus pode te sustentar. Eu lembro uma vez que eu estava indo para um lugar fazer a obra de Deus. Eu vou chamar uma pessoa para ir, e a pessoa falou assim, mas eu estou com uma fome e preciso de comer alguma coisa antes de ir. Eu falei, não, vamos embora que Deus te sustenta. Aí a pessoa falou, tá bom, então vamos. Aí chegou lá, durante o culto, essa pessoa que foi comigo, ela teve uma visão. E nessa visão, veio um monte de pastel para ela comer. Ela comeu aqueles pastéis e foi como se fosse real. Ela se sentiu alimentada. Acabou a fome. Então, meus queridos e minhas queridas, Deus, o Deus nosso é um Deus tremendo, sobrenatural, maravilhoso, grande, gigante, gigantésimo. Outro dia eu estava pregando e Deus me deu uma palavra muito bonita, que eu vou repetir ela hoje de novo. O planeta Terra é como um grão de areia no universo. Tão grande que o universo é. Já foi comprovado pelos cientistas. Agora, se o planeta Terra é como um grão de areia dentro do universo, imagina nós o que somos. Nada, um nada. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que quer dizer isso? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer, para que todo aquele que nele crê não morra. Então, o que sustenta o homem é a fé no Senhor Jesus Cristo. E, na verdade, a morte, ela só existe a morte do corpo, só a parte física. Mas o que sobrevive em nós é a nossa alma, o nosso espírito. Nosso espírito, ele anda, ele ouve, ele fala, ele vê, ele tem a mesma aparência que nós temos. Um dia nós vamos ser separados desse corpo, mas a vida vai continuar. Só que uns vão para paz, prazer e alegria eterna, e outros vão para o lago de fogo e enxofre. Mas Deus não quer isso de ruim para nós. Por isso que Ele deixou a Bíblia Sagrada para a gente ler. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu aceitei Jesus, já falei isso várias vezes, vou repetir de novo. A primeira coisa que eu fiz foi, eu escrevi no papel assim, ler um capítulo da Bíblia por dia em ordem. Comecei lá de Gênesis, capítulo 1, fui até Apocalipse, capítulo 22. Eu li a Almeida Revista e Corrigida, com apenas 66 livros, que eu acredito que são os livros inspirados por Deus. Porque os outros livros, os outros demais livros apócrifos, eles têm coisas que entram em contradições. E esses outros 66 livros são todos convergentes, um com o outro. Então, meus queridos e minhas queridas, são essas palavras que eu quero deixar para vocês. Eu vou fazer uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, joga por terra agora todo impedimento, meu Pai, que está impedindo essa pessoa de ler a Bíblia, de conhecer a verdade, para que ela possa ser liberta. Meu Deus, muitos falam essa frase, conhecerei a verdade vos libertará, mas não leem a Bíblia. A verdade é a Bíblia, Senhor. Existem muitas verdades, mas a maior verdade é a Bíblia. Precisamos de ler ela toda, para que nós venhamos ter conhecimento, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha despertar essas pessoas, para que venham ler a Bíblia toda, e em ordem, começando lá de Gênesis. Muitas pessoas, Senhor, falam para começar no Novo Testamento, mas se ler só o Novo Testamento,
não dá para entender o plano completo de Deus para nós. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá força às pessoas para que elas venham ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, para que possa se cumprir na vida delas aquela palavra que diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas palavras de vida eterna, para que todos nós possamos ler a Bíblia e possamos ter vida eterna, que está reservada para todos aqueles que creem no unigênito Filho de Deus. Pai amado, Pai santo, assim te peço também, meu Deus, que toda pessoa que entrar em contato com este vídeo seja salva, cura e liberta, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Que dos moradores da terra nenhuma alma se perca, mas que todas venham ser salvas, para que o teu nome seja glorificado, meu Deus eterno. Em nome de Jesus assim te peço e te agradeço. E você que está do outro lado, diga amém para essas palavras. Se você que ainda não aceitou Jesus, que vai ouvir este vídeo, vai ver, repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha alma. E te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu nunca venha entrar em condenação. E que a partir de hoje o Senhor coloque os teus anjos acampados ao meu redor, para me guardar, me proteger e me livrar de todo mal, para que eu não venha cair novamente em tentação, mas que eu venha permanecer firme nos caminhos do Senhor. Você que fez essa oração junto comigo, agora você faça o seguinte: você procura um pastor, fala que você aceitou Jesus ouvindo este vídeo, e pergunta a ele o que você deve fazer para perseverar nos caminhos do Senhor. E assim que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós sua luz, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê salvação. E que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus venha sobre todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Todos digam amém, para que esta bênção venha sobre a sua vida. Quero falar com você o seguinte: se você concordar comigo, você pode cantar uns hinos, fazer essa leitura da Bíblia, reunir sua família, cantar uns hinos, fazer essa leitura da Bíblia, ligar a televisão nessa pregação, e assim vocês todos vão estar ouvindo a palavra e fazendo um culto no lar, que é muito importante para abençoar a casa da gente, porque o inimigo tem atacado em todos os lugares, mas dentro da família, porque muitas vezes a família não busca a presença de Deus dentro da sua casa. Então vejamos, queridos e queridas, vamos fazer o culto no lar. Use este vídeo para trazer a palavra para vocês, para a exaltação e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus. Solicito também que façam inscrição no meu canal no YouTube, e acione o sininho, acione todos, compartilhe com o máximo possível de pessoas, para que você possa abençoar a vida de outras pessoas também, porque este vídeo traz muitas bênçãos. Assim agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus.